Boa tarde, amigos. Vou falar de um tema que me apaixona demais, porque eu tenho filhos que tiveram deficiência, desde profunda até leve, e vivi esses 50 anos, não posso dizer a idade para ficar mais velho, nesses anos todos, o grano da inclusão, do respeito à pessoa com deficiência, do que significa, principalmente, um pai e mãe que tem plena consciência do que representa ter ou não uma profissão, o que representa poder frequentar uma escola. E a gente vê as humilhações que os filhos sofrem no dia a dia, em qualquer lugar. Se existe bullying entre crianças ditas normais, imagine em relação à criança com deficiência. Você pode ir mudando os slides rápido até. Sou eu, né? Falei na hora mais bonita. Então, qual é o diagnóstico que eu tenho? Né? Acessibilidade e inclusão não é prioritária. Prova disso é que, apesar do programa Viver Sem Limite, tudo foi um negócio fantástico, aí surgiu a ideia da Copa do Mundo e foi tudo para o chão. Quer dizer, tudo agora é para vivo. Né? E a pessoa idosa, a pessoa com deficiência, só se ela for turista e tiver que ir até o estádio de futebol. Então não é prioridade. Não é prioridade em nenhuma coisa. Quer dizer, você compara com os 40 ministros ou 39 que tem aí, vocês vão ver como é que a coisa é colocada. Então não existe preocupação dela. Essa inexistência não é um problema só do Brasil. Por exemplo, eu sou fã da França, da Europa, e uma das coisas que eu estou notando indo para lá, a última vez que fui, é que com essa mania do CO2 da bicicleta, está andando numa calçada, tem que cuidar para não ser atropelado. O cara estaciona e interrompe a calçada. Então, há, inclusive, uma mudança de foco, não só no Brasil nunca teve, mas lá fora, em relação à pessoa com deficiência. Isso é preocupante ao extremo. Pessoalmente, eu não vislumbro, eu não consigo ver uma época em que solidariedade será regra mundial. Ao contrário, que a gente vê o culto do atleta, do super-homem, da superpotência. Estão vendo agora a situação da Rússia, invadindo a Ucrânia, e pronto, acabou. Né? Não tem lei humana, não tem direitos humanos, não tem nada. A Síria, no norte da África, e outros países falam que respeitam, mas não é bem assim. E foi até com uma tremenda surpresa positiva que eu vi isso sendo levado muito a sério na famosa Colômbia, né? Que aquele presidente ditador da Venezuela dizia cobras e lagartos. Quando eu fui lá, eu falei, poxa, que país maravilhoso, né? Em relação ao idoso, a pessoa com deficiência. Então, gente, as universidades, e aí é que eu quero entrar, elas são templos ao passado, raramente inovadoras e realistas. Aqui nessa universidade, eu me perdi umas 3 vezes hoje. Onde é que estão as orientações a quem é idoso, a pessoa com deficiência? Como é que ela se localiza aqui dentro? Como é que ela se comunica e acha seus espaços aqui? Quer dizer, isso aqui educa mal. Essa universidade, como a maioria delas, educam mal. Que profissionais vão sair dessas universidades? Bem, falando do ensino básico, tem um estudo aí de Mineira, né? Achei interessante, estudo de caso, onde ela tira uma série de conclusões que o Borges, o Ricardo, todo mundo estão cansados de ver. Nós sabemos que isso é assim. Né? Então, o que nos preocupa? Nós temos que ver, foi questão atitudinal, educação. E para chegar lá, o que nós precisamos fazer? Vamos esperar um século? Vamos esperar mais de 200, 500, 10 mil seminários, congressos, né, papers
trabalhos técnicos, ou nós vamos agir de uma maneira mais celeste? Nós já temos um problema gravíssimo. Vocês já viram alguém construir um prédio do telhado para baixo? Quer dizer, se o ensino infantil não funciona, é ruim, precário, alguém, mas aqui em Curitiba tem isso, o Paraná tem aquilo. Nem no Paraná mesmo. O Lions Club Curitiba Batel desenvolve um trabalho em Colombo. Nós rodamos a região metropolitana e ficamos perplexos com aquilo que descobrimos. Diretora de CEMEI dizendo para nós, chorando, que é obrigada a rejeitar crianças numa área extremamente vulnerável, porque não tem vaga. Está aí, gente, eu não estou falando do Nordeste, do interior, lá da Amazônia, não estou falando aqui da região metropolitana de Curitiba. Pode mudar, por favor? Então, questões elucidativas. Uma pergunta: quantos tradutores em Libras existem nas escolas públicas do Brasil? Em Curitiba, quantos tem? Eu perguntei isso até no programa de comunidade escola, aí, num evento. É uma moça extremamente bem preparada, deve ter PhD, pós-doutorado, etc. Ela, portanto, quantos tradutores Libras existem nas escolas municipais de Curitiba? Ela candidamente me respondeu: tem um. Não sei se agora é contratado, pode ser que mudou. Pode ter 10 mil agora. Qual é a qualidade do ensino infantil? A base. Quer dizer, quando o adulto chega na universidade, quando o jovem chega lá no meu tempo era ginásio científico, hoje eu não sei qual é o nome, então sempre mudando o nome. Então, o ministro, para não dizer que não fez nada, ele muda o nome. Então, quantos tem? Nossas universidades públicas desenvolvem programas eficazes de inclusão para estudantes com deficiência sensorial ou intelectual, que nós só ouvimos falar em arquitetura, rampa, largura da porta, coisas assim. E a pessoa cega, surda, o autista, como é que fica? Como é que fica a pessoa com deficiência sensorial, intelectual e normalmente até com mais de uma condição crítica? Não que eles sejam burros, não. Ao contrário, tem muitos deles que são autênticos gênios, porque até pela violência da vida, eles desenvolveram habilidades especiais, coisa que não interessa a maioria dos professores. Meu filho foi aluno da UTFPR, eu entrei em desespero, ele também, e o cara não queria, não dava, você chegava, o professor não estava nem aí, não é só ali não, o Tuiuti também. Onde ele foi melhor atendido, até foi positivo. Mas não tinha dinheiro, não teve filho lá. Então, os professores das universidades estão preparados para ter sala de aula alunos com deficiência? Nós estamos vendo aí, iniciando alguns programas. Borges lá no CREA fez diversos seminários, o fórum lá do CREA. E aí, o pessoal sai dali, pega o certificado, pendura num canto qualquer da casa ou no escritório dele e nunca mais. Engenheiro, professor, tudo mais. Dá dinheiro? Aí sim, pode ser que sim. Então, qual é a situação do surdo, por exemplo? Eu achei essa fotografia, essa palavra fantástica. Então, a escola inclusiva por que os alunos aprendem inglês, espanhol, francês, alemão, mas não aprendem Libras, que é uma língua, é a segunda língua do Brasil, é por lei, é língua oficial do Brasil. Acho que deveríamos ter até mais, talvez Tupi-Guarani, coisa assim, para respeitar todos os brasileiros. Mas não, que virou língua oficial no Brasil, praticamente é o inglês. Mas o mercado de trabalho exige isso. Olha, nós temos condição de gerar mercado aqui e esquecer o que existe lá fora. Nós não precisamos preparar aluno para exportar profissional, que é o que o Brasil faz intensamente.
aspectos positivos. Olha, gente, eu sou engenheiro e me orgulho de ser engenheiro. A ciência, as ciências exatas, tecnologia, tudo, está gerando um volume de oportunidades colossais. Colossal. Quer dizer, se vocês analisarem o que significa a internet, como os computadores evoluíram, eu vi isso tudo crescendo. Foi a minha geração, eu comecei no mecanismo de relojoaria e quando saí da Copel, o pessoal já usava o computador, etc., para o trabalho deles. Entre essa etapa do computador e o mecanismo de relojoaria, existiram uma série de outras novidades que envelheceram em 2 anos. Então, a ciência e tecnologia hoje, ela exige inovação, ela exige criatividade, ela exige inteligência, ela exige, acima de tudo, vontade, né? Radicalmente vontade. Botar no lixo muita coisa antiga e partir para novidades. E entre elas, o que é fantástico, é o ensino à distância. A universidade, a escola ecológica, é aquela que evita o trânsito dos seus alunos, evita deslocamento. Tudo bem, a criança, ela tem que ter escola, pelo nível da escola, ela pode ter escola na rua dela, no bairro dela, mas não podemos ter universidade em cada rua, em cada bairro. Nós não podemos ter faculdade em cada cantinho, é caro. Então, o ensino superior, o ensino profissionalizante, tem que usar ao máximo o ensino à distância. E aí, na área sensorial, está tudo. Né? É o caso, eu, como ouvinte, eu tinha dificuldade de falar com engenheiro mecânico, eu trabalhei na área de manutenção, porque eles inventavam 500 nomes para cada peça de uma usina. E o vocabulário Libras para o engenheiro? Mas como é que fica? Na engenharia mecânica, na engenharia elétrica, na engenharia... Não existe praticamente. Nós estamos falando de inclusão sem olhar certos detalhes que são extremamente importantes. Então é importante, a inclusão é necessária, óbvio, é óbvio. E ela poderá crescer muito, né, com novas próteses, órteses, soluções e recuperação da pessoa que tem algum padrão de lesão. Essa é uma esperança colossal. Quem sabe daqui a mais de 20 anos, ninguém mais usa cadeira de rodas. É possível. Eu gosto de eletricidade, não sistema nervoso, sistema elétrico. Né? Então, a inclusão é importante. Mas, de que forma? O Brasil é ótimo para fazer lei, decreto, mas são milhões de leis e decretos e tudo. E dinheiro? E orçamento para a inclusão? Está falando o professor aí que aqui na Federal chegou a faltar dinheiro até para papel higiênico. Né? Quer dizer, o ensino no Brasil, qual é a prioridade? Agora, nisso tudo, já que não dá para investir em 500 universidades, etc., para valer, vamos pelo menos criar uma universidade dedicada à pessoa com deficiência. Né? Onde a gente possa desenvolver tudo que for necessário e que sirva de modelo, treinar professores, criar tecnologia, onde a inclusão seja reversa. Quem não tiver nenhuma lesão vai ser visto como uma exceção. Quer dizer, de fato, a inclusão, o ambiente tem que ser dedicado à pessoa com deficiência. Tá? Pode virar, por favor. Então, mas aí, temos plano estratégico, ele existe, metas, cronograma, data, indicador, recursos. Tá? Vontade política, a vontade política hoje é definida pelo horário eleitoral. Tá? Quer dizer, o que importa é quantos segundos a mais o fulano de tal acrescenta ao programa eleitoral. E os patrocinadores de campanha que indicam quem deve ocupar cargos estratégicos. Bem, vamos lá. A inclusão é possível? Onde? Quem? Em que dimensão? Qual é a capacidade que o docente, vocação, famílias
estão conscientes. Vocês veem campanha regular na televisão, em rede nacional, a favor das pessoas com deficiência? Não, mas é uma FIFA, né? Isso sim, isso tem todo dia. Só o horário que eles gastam no futebol vale uma fortuna. Horário móvel, na televisão, é para saber se o Zezinho quebrou o pé ou estendeu um músculo, coisa assim. É o Coliseu, é o circo. Então a pessoa diz que é esportista, desportista. O show da pipoca, né, e da televisão. Quanto custa a inclusão? Quando chegaremos à inclusão universal? Os estudantes podem esperar? Quantas gerações nós vamos perder esperando que as nossas autoridades tomem consciência da importância da inclusão? Como acelerar a inclusão? Qual é a situação do sistema educacional brasileiro? Esse anuário aí, meio chapa branca, que é um convênio com o Ministério, sei lá, mas muito bom, porque nas entrelinhas, quem fez esse anuário foi muito inteligente, ele colocou questões importantes. Então, a opinião desse senhor aqui: o Brasil tem ainda uma escola do século XIX, um professor do século XX, professor do século XX, mas um aluno do século XXI, principalmente nas grandes cidades. Nas cidades pequenas, talvez o aluno esteja do século XVIII, mas nas grandes cidades nós temos essa diferença colossal em cima do investimento anual do estudante. Aí eu vou embaixo, Brasil, vida de mundo. Vamos dar um zoom aí. Olha onde é que nós estamos. Então, alguém falar que gasta muito na educação é um ignorante, não sabe, não entende, não conhece o Brasil. Porque a educação no Brasil é ainda uma prioridade ridícula. Aí tem gráficos lá para fazer bonito, essa história de quanto gasta, assim, quando a gente não tem recurso, vai fazer o quê? Então, nós temos muito discurso, conselho, seminário, congresso, publicações, teses, né? E prioridades forçadas pela mídia. Política em geral. Estão passando aquilo que eu falei, né? Faculdade, né? Recursos, tem, vai tudo para especulação internacional. O que eu descobri? Tem uma tal de CGE criada aí um ano atrás, aí, e agora parece que está agora fazendo um mapeamento com competências em tecnologia assistiva. Será que sabe o que é tecnologia assistiva? Nós estamos fazendo um mapeamento, até contratar alguém para fazer isso. Seu nome é bonito, né? Tem uma missão pomposa, né? Um conselho de administração que envolve tudo quanto é ministério, coisa assim. Pode mudar de novo, vai ficar ruim, porque vocês puderam até ver isso melhor. Ou seja, muita conversa e pouca atividade real. O tempo passando, gerações perdidas, recursos aplicados em projetos distantes de educação. A educação e a inclusão ficam em que prioridade? Tecnologia assistiva, apoio técnico para proceder. Continuamos a fazer leis, decretos, normas, regulamentos, etc., que assim gastamos o tempo com burocracia e documentos, entre aspas, importantes. O nosso desafio é acelerar a inclusão, é acelerar a compreensão das dificuldades da pessoa com deficiência, né? E a inclusão universal. O governo do Brasil precisa aprender e querer, o governo no Brasil, quer dizer, o governo em todos os níveis, criar polos avançados de estímulo ao respeito ao desenvolvimento estudante do CB, com destaque para o sensorial e o intelectual, é a minha proposta, né? Então aqui eu entro num exemplo que eu acho fantástico dos Estados Unidos, do Brasil. Nos Estados Unidos nós temos a Galau. Aqui, por favor, gente. Esse slide está meio fora, né? As universidades. Aqui está a Galau. A Galau, para mim, é um negócio fantástico. Quando ela foi criada, era uma escola que o presidente dos Estados Unidos fazia questão de assinar
diplomas, e isso é tradição até hoje. 150 anos de existência. 150 anos. É iniciativa privada, não é pública, não. E aí, o programa de pesquisa, os objetivos principais da Galau. No Brasil, a Universidade Federal de Santa Catarina, se eu não estou enganado, a minha esposa tem ido lá com frequência participar de seminário, etc. Ela vive extasiada, inclusive numa outra lá tem umas escolas federais, técnicas, né? Quando eu vi curso lá para treinador de cães-guia de Camboriú, né? No município de Camboriú. Então, em Santa Catarina, nós vamos encontrar, além do CREA de Santa Catarina, que até esteve aqui, assinando um convênio com o CREA do Paraná, nós vamos encontrar uma universidade consciente sobre essa questão. Só espero que ela não fuja disso. Né? Agora virou, talvez, outro assunto, está pela maconha. Então, nós temos que fazer com que eles lutem pela inclusão. Né? E nós precisamos mais de ênfase em tecnologia, formação de pesquisadores e professores, ensino à distância. Olha, eu cito aqui sempre como exemplo fantástico o Cianene, aqui do grupo LINK, eu acho que vocês todos precisam conhecer os detalhes. Cursos de extensão, geração de cultura, do respeito do PCD, e isso veio através da criação de universidades especiais. Encaminha o debate daí, então. O EAD, gente, é uma ferramenta paralela, especial, fantástica. Quer dizer, se nós temos uma universidade dedicada a pessoa com deficiência, ela pode ser um fermento gerador de ensino à distância. Então, o Inter aí tem, mas o que eu vejo normalmente é a dedicação à área de humanos, e a área de engenharia, a área de medicina. Né? Então, a nossa proposta é que universidades especiais públicas dedicadas integralmente às pessoas com deficiência, estimular a formação desse centro de TI a favor do PCD e dar prioridade a cursos de custos elevados que não interessam à iniciativa privada. É lógico, paciência. Nós não vamos obrigar nenhum empresário a investir fortunas, ainda mais que nós não temos a cultura americana das grandes doações. Olha aí, os grandes bilionários dos Estados Unidos, muitos deles dedicam uma parcela do dinheiro que tem, imposto de renda, sei lá, em doações das universidades. E aqui no Brasil, para você conseguir R$50, o cara é um gênio. Parece que ele fez muito comprando rivinha de galinha. Né? Aí é complicado, a nossa cultura é perversa. Né? Nós temos, paralelamente, como sempre digo, criar, promover, apoiar o ensino à distância. Objetivos: acelerar a inclusão, explorar o máximo potencial do estudante, criar soluções, gerar cursos de preparação do professor, produzir material didático pedagógico. Agora descobri que didático pedagógico tem que olhar o Google, não o santo Google, Wikipedia, isso é bom. E mais precisamente, aí um elenco de diretrizes e coisas que eu, até a pedido do Costa fez aí uma vez, eu escrevi propostas na esperança que o ministro um dia desse, de criação de uma universidade especial. Né? Pode me dar bom. Então, isso tudo, gente, eu falo, né? Porque eu tenho, meu pai e meu avô eram eletricistas. Né? Minha família é grande tem pessoas de todo tipo, com deficiência, sem deficiência, né? Vagabundos que outros mais CDFs. Né? Então, se vocês procurarem em Santa Catarina, justamente lá, vocês vão encontrar de ponto a ponto. E assim, fiz curso em São Paulo, engenharia em Minas Gerais, mestrado em Florianópolis, trabalhei na Copel, me aposentei lá, cheguei a presidente da Copel, fui presidente da Associação de Concessionários. Eu digo isso tudo para vocês, tá? E o principal eu não disse, eu disse mal. Eu sou pai de crianças e agora adultos que são pessoas com deficiência.
porque eu sei que são muito inteligentes, são trabalhadores. E só eu e a minha esposa para saber quanto sofreram. Obrigado. Agradecemos o engenheiro Cascais. Gostaria de passar a palavra rapidamente ao Borges.